Fala galera, tudo bem? Daniel Bom aqui com vocês e hoje nós vamos fazer um projetinho de uma plaquetinha, que é um dos itens que sai bastante aqui do nosso escritório. Mas existem algumas dificuldades, dependendo aí da imagem que a gente acaba tendo da logo do nosso cliente. Então, fica junto com a gente para vocês verem como que a gente pode resolver alguns desses detalhes. Vamos lá! Olha só, pessoal, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é ter o item que a gente vai fazer a verificação. Nesse caso aqui, nós temos aqui uma imagem da Top Ink, que vai ser o nosso exemplo nesse momento. Essa imagem aqui, ela não está ruim, porém, ela com certeza nessa parte aqui, ó, da parte do 3D, nós vamos ter aí um problema e eu quero mostrar para vocês o porquê que nós vamos ter esse problema aqui. Olha só, nós vamos entrar aqui na parte do Convertio, que vocês já conhecem. Esse Convertio é justamente para a gente poder converter a imagem, vamos selecionar o arquivo aqui, a imagem em JPG para uma imagem em SVG. Vamos jogar aqui para SVG e vamos mandar converter. Feita a conversão, a gente manda descarregar. E nós temos aqui o nosso arquivo agora, Topink SVG. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos entrar aqui no Fusion e vamos vir e inserir um SGV. Ó lá. Insert SGV. Vamos procurar lá no nosso computador, lá na área de download, o item do Topink. Vamos colocar aqui na vista frontal. Muito bem. Olha só o que nós temos aqui, ó. Vou colocar ele mais ou menos no meio aqui. Show. Nesse pé que nós temos aqui, vou colocar um OK. A gente já começa a perceber que existe, ó, o top ele ficou até interessante, o O ele deu ali uma falhinha e tudo mais, mas vai bem. O P também ficou bom, o I, essa parte aqui já gerou um detalhezinho meio estranho, ó, que ele seria aquela parte da sombra. Geralmente esses detalhes acabam atrapalhando, isso é normal de acontecer. Nesse caso ainda acertou. Nós vamos fazer uma pequena limpeza desses itens. Olha só, aqui é com delete mesmo, a gente vai selecionando e vai limpando os itens que não são interessantes para a gente. No caso, se a gente até quisesse fazer um detalhezinho a mais aí, a gente até poderia manter, né? Manter esses detalhes aqui, fazer uma sobreposição, dependendo da situação até ficaria legal. Mas vamos manter dessa forma aqui mesmo. Vamos limpar ele aqui. Olha. Então, feito essa etapa, aí a gente entra nesse 3D. Esse 3D aqui, se vocês forem observar, a gente nem vai conseguir utilizar ele dessa forma. Ele realmente ficou bastante ruim por causa da parte de sombras e tudo mais. Muito bom. O que a gente pode fazer aqui? Nesse caso em específico, eu vou deixar ele desse jeitinho, do jeito que já está. Vamos dar um Finish Sketch. Aqui nós vamos criar a extrusão que a gente necessita. Olha só. Nesse caso, vamos dar uma olhadinha como que é a figura. Ó. A parte azul é na parte de baixo. Então, essa parte aqui toda vai ser uma parte que a gente vai precisar extrudar com um determinado tamanho. Então, vamos colocar aqui uma alturinha de quanto? De 5 milímetros. Novo corpo, ó. A gente cria um novo corpo e dá um OK. Muito bem. Esse aqui foi a parte de baixo. Agora a gente vai lá nos sketches, manda visualizar novamente o sketch, para a gente poder fazer a mesma coisa com essa parte aqui agora. Esta parte aqui agora vai ser de uma outra cor. Vou colocar aqui, por exemplo, 6 milímetros, um novo corpo também. Ó. Muito bom. Por que nós fizemos um novo corpo? Para a gente poder ter aqui ó, corpos diferentes. Olha só. Aqui nós temos vários corpos, ó, que são os corpos daqui até mais ou menos aqui. Ó. Todos esses corpos são referentes
à parte azul. E todos esses outros corpos aqui são referentes a essa parte cinza. Muito bem, que é a parte superior aqui do nosso elemento. Show! Agora a gente entra nessa parte do 3D. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar um novo sketch na parte da frente. E eu vou escrever aqui com o comando de texto mesmo. Vamos vir aqui em texto. Vamos abrir uma caixa de texto próximo daquilo que eu desejo. E nós vamos colocar aqui o texto 3D. Muito bem. Agora vai entrar a questão que é a seguinte. A gente vai ter que encontrar um tipo de letra que seja mais ou menos característico com esse daqui, esse formato meio quadradão. Esse formato meio quadradão, vamos procurar um aqui que nos agrade. Olha só, a gente procurou e não encontrou um que realmente atenda essa expectativa que a gente tem aqui. E agora, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o comando de linha e eu vou vir por cima, ó, pegando apenas a parte que me interessa, ó, essa parte aqui, ó. Vou fazer ele mais reto, primeiramente, ó. Isso aqui é o que eu necessito primeiramente. Vou colocar a parte interna também. Olha só. Vamos coincidir os pontos. Isso é um item muito importante da gente fazer. Coincidir os pontos iniciais. O que houve aqui? Uma linha por cima da outra. Vou cortar com o trim. Esse pedacinho. Joia. Olha só, vamos dar uma ajustada aonde eu gostaria que fosse. Muito bem. E agora a gente vem tendo que fazer algumas análises. Ó, aqui é arredondado, arredondado também, e as pontas são linhas retas. Então vamos lá, vamos entrar aqui na parte de arredondamento. Ó. Nós temos o fillet. Nós podemos jogar um filetzinho aqui, ó. Esse filetzinho tá com 3, vamos colocar com 2 milímetros nesse começo, acho que aqui 1,5 aqui desse lado. 1,5 aqui. 1,5 aqui. Do outro lado é um pouquinho mais intenso, não, vou jogar 1,5 aqui também. 1,5 aqui também, muito bem. Agora, este de fora ele vai ser um pouco mais intenso. Vamos colocar 3. Olha só. 3 aqui. Muito bom. Vamos colocar 3 do outro lado também. 3 aqui também. Vamos dizer que esse daqui já esteja resolvido desta forma. Vamos jogar dessa forma aqui. E do outro lado aqui nós vamos ter que refazer também. Ó. Nós vamos jogar esta parte aqui. Se eu clicar e segurar o botão, ele já entra o raio direto, tá? Isso aqui é uma outra opção interessante. Quando eu clico, seguro o botão e já venho fazendo aqui, ó, ele já vem fazendo um raio para mim. E isso às vezes ajuda bastante na parte de você fazer a sua modelagem. Então aqui, ó lá, a gente já consegue vir atingindo algumas expectativas aqui do nosso desenho. Só clicar e segurar o botão, você já vem fazendo os raios. Isso aí ajuda bastante. Muito bem, tá feita essa parte aqui, nós podemos colocar aqui as opções de horizontal, que essa linha aqui vai ser na horizontal, que não estava. Aqui eu preciso fazer alguns raios. Vamos fazer uns raiozinhos ali. Olha só, aqui nós vamos fazer os rainhos que nós precisávamos aqui. Aqui nós vamos ter um rainho também, que é igual ali. E pronto, ó, essa parte aqui já está toda raiada conforme a necessidade. Show de bola. Se quiser fazer alguns ajustes, venha ajustando depois de forma manual. Esse aqui, o 3, também já está interessante. Só para acertar,
Vamos ver aqui, eu tenho 19,9 aqui, vamos pegar exatamente em cima. Tenho 19, vamos colocar 20 milímetros aqui, ó. 20 aqui para ele acertar a altura e deste lado eu também vou colocar 20 para ele acertar a altura. Depois aqui a gente pode colocar algumas informações. Por exemplo, esse aqui tem 3,5. Vamos colocar... E aqui tem quanto? Vamos ver. Aqui em cima tem 1,9. Vamos colocar 3 em cima. E aí a gente tenta manter o mesmo alinhamento aqui, ó. Dessas letras aqui, ó. 3 aqui também. 3 aqui também. Na parte da frente, vamos ver se a parte da frente tem mais ou menos a mesma espessura. Então vamos colocar 3 aqui também e 3 aqui também. Muito bom. Agora atrás do 3 aqui, vamos manter também a medida de 3. Show de bola. Aqui a gente já viu que está faltando um detalhe importante. O que está faltando aqui? Está faltando um símbolo de tangência. Uma restrição de tangência desse com esse aqui, ó. Aqui já tem, o símbolozinho de tangência já está aparecendo, mas aqui não estava, por isso que ele ficava como se tivesse quebradinho. A mesma coisa aqui, ó lá. Repara que aqui ele não está suave. Então a gente tem que vir aqui e colocar o símbolo de tangência para ele ficar suavizado. Que mais? Onde mais tem? Aqui está com tangência, aqui também, belezinha. Aqui não tá, ó. Ah não, aqui tá também. Beleza, show. O resto, esse de baixo aqui não tá, lá esse símbolo de tangente não tá aparecendo aqui embaixo. Então, símbolo de tangente nele e símbolo de tangente aqui embaixo também. E aí a gente vai ajustando, ó, todas as partes arredondadas, ó. Belezinha. E senão depois, conforme a gente for ajustando o nosso desenho, ele vai mudando esses ângulos e aí acaba ficando meio estranho. Uma outra coisa legal da gente fazer também, aqui eu já tenho uma ideia, já não preciso mais desse outro sketch de trás, que ele começou a querer me atrapalhar agora, então já posso eliminar. Outra coisa legal também é o comandinho de igualdade, ó. O comandinho de igualdade, cadê ele aqui? Esse aqui, ó, equal. O equal, quando eu clico nesse e clico nesse, ele vai deixar os dois raios com a mesma medida. Se eu clicar na igualdade agora, esse aqui, por exemplo, com esse aqui, o que vai acontecer? Nós vamos colocar que esses três raios eles estão iguais. Se eu colocar um tamanho nele, por exemplo, de 1 milímetro, todos eles vão ter 1 milímetro. Isso daí também é bastante interessante para a gente manter a padronização e não precisar ficar colocando muita cota. Nesse caso aqui, esse é igual a esse, ó, e esse aqui vai ser igual a esse. Só que como ele tem cota, ele vai dar um erro, ó. Ou não deu? Ah lá, ele vai dar um erro aqui embaixo para a gente, falando, ó, isso já existe. Então eu teria que tirar a cota de 1 milímetro para a gente poder colocar a igualdade desse com esse. Aí ele aceita, porque eu tenho uma cota e tenho aqui três raios que são iguais. Olha o símbolozinho de igual aparecendo ali e o símbolozinho de igual aparecendo aqui. Muito bem. O que mais que nós vamos ter aqui de tamanhos? Vamos colocar aqui. Essa daqui já está na igualdade, belezinha. Aqui eu precisaria colocar um alinhamento. Olha que legal. Esse alinhamento, eu vou pegar aqui o colinear, vou vir com esta linha em cima desta linha aqui. Ó. O que vai acontecer? Ele vai apenas alinhar a base. Ó. Alinhando a base, a gente sabe que agora tem 20 de altura e 20 de altura. Está todo mundo aqui alinhado nos seus devidos tamanhos. Aqui eu posso ajustar um pouquinho. Dependendo da situação, eu posso até colocar uma distância entre as linhas aqui de 3 também. Nós já sabemos que aqui o raio vai ser esse. Esse raio de 3 eu vou jogar um rainho de 2, só para tentar dar uma ajustada nele aí. E aqui eu vou fazer o seguinte também. Aqui eu tenho 3, 3, mas essa medida tem que aumentar um pouquinho. Ó. Vamos colocar na mesma medida que eu tenho aqui. Ó. Se aqui eu tiver 20 milímetros, vamos colocar com 20. 20 ficou muito. Vamos jogar 18 aqui. Uns 18 milímetros aqui. E agora a gente vai começar a colocar que essa daqui também vai ter 18 milímetros. Só para a gente ajustar. E agora a gente vem, fecha para cá. Essa linha tem que estar alinhada com essa para manter a padronização. Olha lá, colinear. Essa linha alinhada com essa. Pronto, já deu uma ajustada. Outra coisa que é importante também
é a linha de trás aqui está alinhada com essa. Ó. Pronto, já deu uma alinhada também. Agora os 3 milímetros que tem em cima também acabou ficando embaixo. E numa dessa a gente já tem aí uma ideia do 3D bem bacaninha. Vou sair no Finish Sketch e esse daqui eu vou pegar o extrusão e vou extrudar ele, por exemplo, para cima com 6 milímetros. Vou colocar New Body também e pronto. Aqui eu já tenho agora o Top Ink 3D escrito. Aí vai vir a seguinte pergunta. Bom, vai existir alguma coisa interligando todas essas letras? Porque isso aqui vai ser uma plaquinha, né? Essa plaquinha, ela vai ter essa interligação? É interessante ter. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir novamente, criar um novo sketch aqui e vir fazer uma plaquinha em volta dele todinho, ó. Ou desta forma, ou ainda, vamos ver uma outra opção. A gente poderia, dependendo da situação, fazer uma plaquinha mais sofisticada, né? Uma plaquinha diferente aqui, ó, onde a gente cortasse essas partes de baixo e faz como se fosse um T, né? Ou algo do tipo. Muito bom. Nesse caso aqui, se a gente quiser ter uma igualdade entre as partes, para poder ter uma centralização, dependendo da situação, também é interessante. Então vamos pegar a igualdade dessas duas, para que quando eu puxe uma, a outra vem também, quando eu puxo uma, a outra vem também. E aí eu percebo que, por exemplo, o 3D está meio fora de centro. Bom, nesse caso aqui, do jeito que ele se encontra, posso dar só uma ajustada aqui. Podemos trazer todo mundo um pouquinho mais para cá. E aqui a gente vai acertando o nosso detalhe. Essa seria uma opção de plaquinha. Qual uma outra opção que eu teria? Uma outra opção seria pegar, por exemplo, apenas o contorno dela aqui, ó, e jogar como se fosse uma figura um pouco maior. Isso aí ficaria bem bacana também. Como é que a gente pode fazer para fazer isso daí? A gente pode vir aqui, ó, na parte de Project e Include. Eu posso vir projetar e eu posso vir clicando no que eu gostaria de fazer esta projeção. Olha só, eu vou projetar esses elementos. Vou projetar os de baixo também. E aqui, seleção, 13, ok. Olha o que aconteceu. Ele projetou para mim todos os elementos que já estavam desenhados. Olha só, ele jogou uma linha meio roxinha, né? E o que é o bacana dessa linha roxinha? O bacana dessa linha roxinha é que eu posso usar, por exemplo, um offset dela. Olha só, eu posso entrar aqui no offset e aí eu pego dela aqui, ó, e puxo um offset justamente da figura que eu desejo, olha só. E aí eu posso estipular um tamanho aqui, por exemplo, 3 milímetros. E eu venho puxando, ó, de todas elas, ó. Posso pegar aqui também, ó, um offset. Pego daqui 3 milímetros. E olha que legal. Isso aqui vai me criando essa possibilidade, ó, de fazer essa parte mais detalhada. Então, por aqui vocês já vão ver que o céu é o limite. Aqui a criatividade é o que vai acabar mandando. Então, conforme vocês forem criando os seus offsets aqui, ó, ele vai criando uma figura diferente, como se fosse essa borda para vocês, né? E aí vai ficando muito interessante o formato que vai aparecendo aqui, ó. Vamos lá, vamos agora que a gente já começou, a gente termina ele para vocês verem como que vai ficar isso aqui. Olha que bacana. Olha só, por aqui, faltou mais um, que seria este aqui. Olha só, aqui já fez um formatão meio geral. Agora a gente pode vir no 3D também, acabar fazendo aqui, ó, 3 milímetros desse e também
3 milímetros desse. Nesse caso em especial agora, o que nós vamos ter aqui, ó? Aqui, se eu for sair do sketch e vir dando novamente uma extrusão, olha só. Eu posso vir aqui, olha lá, eu posso vir aqui. Olha como a gente vai unindo apenas aqueles elementos que a gente deseja. E aqui é asas para criatividade. Ó. Se quiser deixar umas partes sem, é a opção sua. Aqui, ó lá. O bacana disso daqui é que isso vai acabar fazendo a união das letras. E aí você vai ter uma facilidade um pouco maior em alguns casos. Ó. Então aqui a gente vem, não precisava nem ter tido aquele outro retângulo ali em azul, porque aquilo ali está atrapalhando a seleção agora. Olha só. Esse daqui que a gente está montando aqui vai ser uma plaquetinha onde eu vou encaixar todas as outras letras. Então essas letras todas que a gente vai ter do texto, ao invés da gente fazer em cores separadas, a gente faz as peças, perdão, ao invés da gente fazer em cor tudo junto e vir separando na parte do filamento, que isso dá uma chance de erro muito grande, a gente já faz na cor separada já. Aqui faltou, não, tá aqui. Esse aqui. E aí a gente já faz a parte de baixo numa cor, a parte das letras azuis na cor azul. E aí a gente vai ajustando conforme a nossa necessidade. Se você selecionar errado, o Ctrl ele tira a seleção. Segura o Ctrl, clica de novo, aí ele acaba tirando a seleção para você. Vamos dizer que seja alguma coisa... Vou pegar aqui também. Alguma coisa desse tipo aqui que nós vamos fazer. Olha só que bacaninha. Então aqui a gente vai ter agora o contorno. E esse contorno vai ter o seguinte característica. Eu quero, ó, two sides. Eu não quero simétrico, não quero one side. Eu quero two sides. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou jogar, por exemplo, um valor aqui, ó, de 1,5, 1,5. E para trás aqui, ó, eu vou jogar mais 1,5. E eu vou criar isso no novo corpo. Ó. Então essa nossa pecinha ela vai ter 3 milímetros de espessura. Então ficou com 3 milímetros de espessura. Porém, ela é algo oco, olha só. Para a gente justamente poder encaixar esses nossos textos. E aí vem a questão. Bom, eu quero que esse texto ele fique dessa forma, longe desse jeito. Porque eu vou precisar fazer o encaixe. E eu já tenho um encaixe aqui, ó, de 1,5 milímetro. Se vocês forem observar pelo que nós fizemos, ó, nós já temos aqui, vamos mudar um pouquinho a visualização. Visual Style, Shed. Olha só, ele já está entrando na peça aqui, ó, 1,5 milímetro. Então, dependendo da situação, a gente pode reavaliar. Será que é necessário esse mais 1,5 para trás? Ou será que somente esse 1,5 para frente aqui, ó, já foi o suficiente? A gente tem que ver qual vai ser a espessura que a gente deseja. Eu acho que se a gente jogar 2 milímetros para frente aqui, ó, e não jogar nada para trás, já resolveria legal aí o nosso trabalho. E aí, como é que eu faço para fazer isso? Eu venho aqui embaixo, ó, clico 2 vezes aqui para a gente poder editar. Clico no botão direito, ó, Edit Feature. E aí a gente vai fazer a edição dele, ó. Ao invés de 1,5 milímetro para trás, ó, que a gente veio para cá, lá, que deu esse valor aqui, aqui eu vou fazer 0. Eu vou jogar aqui apenas one side mesmo, ó. E ao invés de 1,5 milímetro, eu vou colocar 2 milímetros, para ele poder ficar um pouquinho mais grosso, só que só para a parte da frente.
Dessa forma aqui, então, eu já tenho que eu vou fazer uma placa. Olha só que legal. Eu vou fazer uma placa. Essa parte do meio aqui vai encaixar por dentro do texto também. Show de bola, só para dar um acabamento ali. Mas ele é uma coisa solta. Esse daqui, essas duas peças é uma coisa. E, olha lá, os textos são outras coisas, são outras peças. Então, por aqui, a gente já tem uma bela ideia de como vai ficar essa nossa peça. Muito bom. Agora a gente poderia, por exemplo, dar só uma colorida nele para a gente ver como que vai ficar essa peça colorida. Então a gente vem aqui, por exemplo, em aparência e eu posso vir aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o azul. O azul não está em português, né? Então vai ser blue. Olha só. Esse azul vai ficar onde? Vai ficar nessa. Em todos os itens da parte de baixo. Então, só para a gente ter noção, isso aqui é legal, porque antes de você começar a fabricar a sua peça, você já manda para o seu cliente, ó, e aqui vai ficar em prata. Então, nós vamos colocar aqui, vamos pegar um steel. A gente vê qual que poderia aqui ser um que daria bem. Vamos pegar o galvanizado aqui, vamos ver como é que fica. Olha só. Esse daqui seria mais ou menos a estratégia. Esse aqui, muito bem. E aí depois a gente pode pegar um black. E vamos colocar um black na parte de trás. Olha só. Basicamente, a gente vai fazer algo desse tipo para entregar. Então, eu posso colocar no shed aqui, ó. Isso aqui a gente mostra para o nosso cliente antes mesmo da gente começar a imprimir. Porque olhando, a pessoa olhando isso aqui fala assim, ah, não, show, é isso mesmo que eu quero. Pronto, a gente já está aí com uma assertividade muito grande antes de fazer, antes de gastar qualquer tipo aí de material. Até aqui a gente gastou apenas tempo. E aí vem uma outra questão que aqui a gente já começa a bater o olho e fala, opa, Daniel, olha só, pode ter faltado. Olha o centro do O e do P aqui, ó. Dependendo da situação, ficou legal, é isso mesmo que você queria. Olha só, essa parte interna aqui, ó. Dependendo da situação, isso aqui também já seria interessante ser eliminado, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha os defeitinhos que começaram a surgir. Então, esses itens aqui são importantíssimos, ó. A gente parar um pouquinho, perceber o que aconteceu e vir fazendo um reparo. Então, o reparo seria nessa parte aqui, ó. Botão direito, vamos sair um pouquinho disso aqui com ESC, botão direito. Vamos em Edit Featuring. E nós vamos ter que selecionar mais alguns pontinhos, ó. Esse ponto aqui faltou. Este ponto aqui de dentro também faltou, ó. Olha só, para fazer um fechamento ali. Esse aqui também faltou. Muito bom. Aí eu vou colocar também o O e o P, as partes internas. Esses daqui eu vou deixar desse jeito mesmo. Vão ser dois vãos aí que vão acabar aparecendo porque é uma distância que acabou ficando entre as peças. Esse eu vou acabar deixando. Dá um OK. Ele vai criar mais alguns corpos, ó. Show de bola. Aqui vamos voltar lá na aparência de novo. E vamos colocar aqui o preto nesse item também, um preto nesse item também. E olha agora já dá para a gente ter uma ideia aí bem bacana. Olha só, ela vai ficar vazada. Então isso quer dizer que essa parte vermelha todinha aqui vai ficar totalmente vazado para a gente poder encaixar as letras. Vamos lá fazer isso? Vamos ver como é que vai ficar? Antes, o que a gente vai ter que fazer? Antes nós vamos ter que pegar todas essas peças aqui e salvar, exportar ela para a gente não ter nenhum tipo de problema. Então todas essas pecinhas nós vamos ter que acabar fazendo um salvamento. O que nós vamos fazer? Dependendo da situação, a gente tem que vir salvando um a um. Então, por exemplo, esse corpinho aqui, aqui, nós vamos ter que pegar todos esses, deixa eu ver até onde ele vai, ó. Até o corpo 7 vão ser os textos azuis. Então vamos lá, botão direito, salvar como um mesh, pode ser o 3MF, vamos salvar aqui numa nova pastinha
para deixar organizado. Então vamos colocar aqui como top ink 3D. E aqui nós colocamos aqui azul 1. E vamos vir salvando todos eles. Muito bem, daqui até aqui já foi salvo. Se quiser, a gente pode até já vir tirando a visualização para a gente não se perder. Esses outros aqui, ó, do 8, 9 até aqui, até o 13, ó, do 8 até o 13 vão ser cinza. Então nós vamos pegar aqui e vamos tentar fazer aqui a parte de salvamento. Então vamos salvar ele aqui como cinza. Muito bem, salvo todas as partes cinzas. Nós temos daqui até aqui as partes cinzas salvas. Agora a gente vem para a parte preta. Essa parte preta aqui não vai ser tão ruim. Nós vamos ter apenas 3 aqui, ó. Essa e essa. Então, 4 partes aqui. Vamos pegar aqui, salvar como mesh. Muito bom. Bem, vocês perceberam que todos os itens aqui, eles estavam separados, pessoal. Agora, você pode virar e falar, pô, Daniel, não dá para eu fazer esse top ink aqui, eu quero que seja impresso desse jeito que está aqui. Tudo junto. É possível? É possível. Eu posso vir aqui no Combine, selecionar, por exemplo, todos eles, ó, porque eu quero que todos eles fiquem juntos. E aí eu venho aqui e clico em New Componente. O que vai acontecer? Eu vou dar um OK, ele vai criar um componente novo para a gente aqui, ó, que seria, cadê ele aqui? Olha só, o componente aqui embaixo, ó. Então ele continuou com todas as partes em separado, olha só. Aqui eu tenho todos os componentes aqui em separados, corpo 1, 2, 3 e 4, porém eu tenho um componente que é todo mundo junto, que é esse daqui agora. Esse componente todo mundo junto, eu posso vir nele, ó, e salvar também, ó, como um mesh. E aí eu salvo ele direto como, por exemplo, preta completa. Isso se eu quiser, né? Porque às vezes a gente precisa dar uma reajustada lá na nossa impressão e acaba isso ficando muito grande. Mas como aqui o contorno é geral, vai dar legal. Preta completa 1, por exemplo. Show! O que a gente criou então? Nós criamos um componente com todos esses corpos envolvidos neles. Isso aí é bastante interessante, dependendo da situação. No meu caso aqui, eu acho que acabou. Agora nós vamos partir lá para a parte do fatiamento. Vamos lá. Muito bem, aqui na parte do fatiamento, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui um material PLA, vamos voltar aqui para o PLA. PLA, o bico de 1 mm, eu vou manter o bico de 1 mm, nós vamos fazer na Ender com bico de 1 mm, mas agora utilizando o PLA para a gente dar uma acelerada na velocidade. Olha só, eu vou entrar aqui, ó, na parte de top ink e vou pegar em preto. Eu não vou fazer a parte preta não, vou fazer a parte azul. Vamos abrir aqui e ver como é que tá. Quantas partes vai ficar aqui, ó. Essas partes azuis que eu tenho aqui, a gente já dá para perceber que não ficou muito grande, né? A gente falou de 3 mm só, né? Era uma pecinha bem pequenininha. Mas vamos lá, a gente conforme for aumenta aqui. Vamos virar todo mundo, vamos posicionar todos os modelos. Tá aqui. Vamos trazer aqui algumas letras para os lados, ó. Então nós temos o top aqui. Aqui nós vamos jogar todo mundo com 0 para ele passar para cima da nossa mesa. Olha só. Show de bola, todo mundo para cima. E aqui, se vocês forem avaliar,
nós não temos aí um tamanho muito legal, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, todas essas partes aqui, vir aqui na escala e aumentar a escala dela, por exemplo, 300%. Ele vai ficar 300% maior. Então agora já começa aí a ficar num tamanho um pouco mais interessante, ó. 300% ficaria desse tamanho. Bom, agora, qual vai ser o tamanho que eu gostaria de fazer? Vamos dizer que eu queira fazer o maior tamanho possível. O que eu teria que fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir um outro e eu vou pegar a nossa Ender 5 Plus para fazer a maior peça, que seria aquela peça preta. A peça preta ela tem a maior dimensão. Então eu vou pegar aqui a Ender 5 Plus e nessa Ender 5 Plus aqui nós vamos puxar a maior peça. Olha só. Eu vou vir aqui, por exemplo, com a peça preta até a preta 4. Não vou nem pegar a preta completa. Vamos pegar elas aqui, ó. Olha só. Nesse caso, aqui, nós vamos jogar todo mundo com 0. Nós vamos fazer um tombamento de todo mundo com 0. E vamos jogar aqui para posicionar todos os elementos. Nesse caso aqui, a gente já vai poder dar uma ajustada. Por exemplo, se eu colocar 300, olha só. O 300 ele dá certinho. Aí você pode virar e falar assim, ah, Daniel, mas dá para aumentar um pouquinho, né? Dá para aumentar sim. Quanto que daria para aumentar? Por exemplo, se eu for utilizar, vamos pegar essas peças que estão no meio aqui, que estão atrapalhando. Se eu for pegar essas partes e eu for dar uma leve giradinha nela aqui, ó, vamos ver se a gente consegue melhorar ainda mais o tamanho. Olha só, 320, 350. Opa, aqui 350 já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas eu acho que ainda vai dar. Vamos ver. Não, ele pegou ali e já pegou aqui no cantinho também. Então 350 não será possível. Vamos jogar todo mundo com 300 então mesmo. Vamos jogar 300. Essa peça aqui também com 300. Cuidado para vocês não colocarem tamanhos errados aqui, né? 300 aqui. Essa pequenininha aqui tá com 300 também, que é o do P, se eu não me engano, né? Opa. Essa pequenininha aqui é o do P. Tá ali. E essa daqui é o do O. Também tem que ficar com 300, tá? 350. 300. Então, esse daqui vai ser a parte externa. Então, a maior peça minha eu vou conseguir colocar aqui com 300%. Todo mundo com 300%, show de bola. Então, eu sei que isso aqui é o máximo que eu vou fazer. E aí eu vou para as outras. Nesse caso aqui, eu vou jogar todo mundo também com 300%. Show de bola. Esse aqui vai ser a peça azul. Então, a pecinha azul vai ter 300%. Nós vamos fazer todas elas com um bico de 1 milímetro. Show de bola. E depois nós vamos precisar de um projeto agora, que vai ser o projeto cinza, né? E o projeto cinza, vamos abrir ele aqui de novo. O projeto cinza, nós vamos fazer aqui na Tronxy, para a gente poder deixar todo mundo rolando numa boa. Só que a Tronxy nossa aqui, vamos colocar ali na Tronxy. A Tronxy ela está com um bico de 0,6 e o material vai ser de ABS. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa pecinha e vamos jogar o item cinza. Todos os itens cinzas aqui para gente. Vamos pegar todas as partes. Pegando todas as partes aqui, nós vamos jogar para 0.
E vamos ainda fazer o que mais? Girar as pecinhas. Vamos posicionar todo mundo na mesa. E tá aí, show de bola. E dessa forma vamos mudar a escala para 300 milímetros. E manda posicionar todos os modelos de novo. Isso aqui era a parte necessária de se fazer. Lembrando que aqui, se vocês forem observar, ele está virado ao contrário. Nós vamos ter que virar aqui, ó, mais uma vez para ficar tudo certinho. Show de bola. Aqui, galera, é só ajeitar na mesa e mandar imprimir. Muito bem, galera. Olha só, nós fizemos um trabalho maravilhoso que ficou essa logo, esse quadro. Olha que quadrinho mais espetacular. Ficou muito lindo. Aqui só teve um ajuste. Eu comentei com vocês que a gente tinha feito no diâmetro de 0,6, a gente tinha feito em ABS. E aqui não foi. Na peça com diâmetro de 0,6, nós utilizamos também PLA. Todas as partes foram feitas em PLA. Aqui eu quero comentar com vocês, puxar a atenção de vocês em alguns itens que é de fundamental importância. Dá só uma olhada. O pessoal sempre me pergunta, Daniel, quando que eu utilizo um bico de 1 milímetro? Quando que eu utilizo um bico de 0,4? Quando que eu utilizo um bico de 0,6? Veja só. Essa peça aqui nós fizemos justamente com essa característica. Nós fizemos a parte preta com bico de 0,4, a parte azul com bico de 1 milímetro de diâmetro e a parte prata com bico de 0,6. E eu quero puxar a atenção de vocês para algumas características. Por exemplo, o bico de 1 milímetro, você pode perceber que houve aqui, ó, olha só como no I aqui você consegue enxergar muito bem, olha só, as marcas, as linhas que nós temos aqui. E essas marcas, elas são características do processo de impressão 3D. Vai ser muito difícil você eliminar por completo. Ah, Daniel, mas tem aí a opção do passar a ferro? Tem, mas ela também vai deixar algumas marcas. Dificilmente você vai ficar com uma superfície 100% lisa. É um pouco mais difícil. Mas dá para fazer. Se você ajustar ele direitinho, você até consegue. Mas tem que ver se o tempo de máquina que vai ficar fazendo aquele processo todo compensa. Porque muitas vezes isso não faz diferença para o seu cliente. Muitas vezes. Bem, vamos lá. Nós temos então o bico aqui de 0,4 milímetros. Você pode perceber que a rugosidade já ficou mais fina por natureza. Por quê? Porque ele é um bico menor. E agora no bico de 0,6 você pode perceber que houve aí uma percepção maior do que está acontecendo. Ele ficou um pouco mais grosseiro, mas mesmo assim ainda ficou suave. Tem ali uma rugosidade um pouco maior, mas mesmo assim ainda ficou um pouco mais suave. Agora, a velocidade que esse daqui, no caso do bico de 1 milímetro, nós fizemos bico de 1 milímetro com altura de camada de 0,5 milímetro. Então foi assim uma enxurrada de material que acabou indo numa velocidade bastante rápida. Isso faz muita diferença quando você precisa ter agilidade no seu processo. A quantidade de material aumenta o gasto, mas a agilidade da máquina imprimir mais rápido compensa muitas vezes o investimento. Agora, no caso da parte preta, a parte preta foi a parte que, vamos dizer assim, vamos dar uma olhadinha por trás para vocês verem. Olha só, a gente teve que utilizar um preenchimento um pouco maior, então a gente utilizou mais preenchimento na parte preta. E se você for observar na parte de cima aqui, ó, essa partezinha de cima, dá para vocês perceberem, olha só, do jeito que está aqui, ó, você consegue perceber uma ondulação. E essa ondulação que nós temos aqui é em função do número de camadas superiores. Se a gente coloca, por exemplo, nesse caso aqui, ó,
que é meio milímetro de altura de camada, com 4 camadas superiores, meio milímetro, eu tenho 2 milímetros de material. Então, é muito característico que fique densa a parte superior, porque a altura de camada é muito grande, muito densa. É uma altura de camada de meio milímetro. Agora, nesse caso aqui, nós utilizamos 0,28, se eu não me engano, na altura de camada da parte preta. Essa altura de camada de 0,28, quando você multiplica ela por 4, ela já fica bem mais fininha. E aí você muitas vezes tem aí a percepção de que ainda ficou ondulado. Então, muitas vezes você precisaria colocar ali mais 2 camadinhas superiores para ele ter condição de alisar. Já no caso da de 0,6, a gente utilizou uma altura de camada de 0,30. Então, essa daqui de 0,30 com o bico de 0,6 já ficou bem melhor. Então, você já percebe que houve aí um alinhamento bacana. As linhas de camada já ficaram melhores, ela já ficou mais plana, vamos dizer assim, com um acabamento muito bacana. Então, galerinha, nesse ponto aqui, uma plaquinha desse tipo ficou em média mais ou menos, foram 3 máquinas funcionando, próximo de 2h30 cada máquina funcionando. Ficou espetacular. Quanto que a gente iria cobrar por uma peça dessa? Se você for colocar que deu próximo aí de umas 2h30, 5, 7h30 de trabalho para fazer uma plaquinha dessa, se a gente fosse cobrar aí em média R$15 a hora da máquina, você já tem aí o valor final de uma peça dessa, que é um valor bastante interessante. Fora que, ainda para colocar na questão de custo, você ainda fez a parte de modelagem. Então, dependendo de quanto foi o tempo que você utilizou para a modelagem, você pode até dar de brinde para a pessoa, porque não foi muito tempo do seu tempo investido. Dependendo da situação, se houve ali uma necessidade um pouco maior de uma atenção ali na parte da modelagem, você pode ainda colocar um valor a mais para compensar a parte da modelagem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueça, curte e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância. E é claro, se inscreve no nosso canal para você não perder as próximas dicas. Até!